Olá, boa noite. Como que vocês estão? Olha só que lindo dia tem feito nesses últimos dias. Como que você está? Você está disposto agora? Nós temos um tempo na presença de Deus. Que alegria saber que você está aqui conosco. Como que você está lidando com o seu tempo de quarentena? E você, líder de célula, como que está a sua célula? Sabe, eu queria desafiar você a, de alguma maneira, realizar um encontro da sua célula. Nós não devemos nos encontrar e nem devemos nos encontrar pessoalmente por enquanto. Mas nós temos tantos meios para nos auxiliar a fazer o encontro da nossa célula. E se você precisar de ajuda, me fala, que eu te oriento, eu te ajudo, mas não perca a oportunidade. Nas duas últimas células que eu participo, nós tivemos visitas. Já imaginou? Visitante virtual. Meu Deus, foi legal demais, foi uma bênção, funcionou, foi sensacional. Como que eu gostei, eu fiquei feliz, eu saí assim, sabe, tão agradecido a Deus pela amizade dos irmãos. Foi uma coisa muito legal, eu amei. Eu queria desafiar você a realizar o encontro da sua célula essa semana, e nós teremos roteiros no nosso site. Então procura lá. Sabe, eu estou aqui no meu escritório e eu me sinto como se eu estivesse tendo um culto aqui no meu escritório, na minha casa, e eu estou muito feliz de poder estar nesses dias buscando ao Senhor dessa maneira. Como que você está? Essa semana eu vi um noticiário dizendo que mais de 2 bilhões de pessoas no planeta estão vivendo esse tipo de isolamento social. Nós precisamos orar muito, nós precisamos orar para Deus dar direção, para Deus dar orientação para os nossos líderes, porque tudo isso que está acontecendo, nós precisamos analisar à luz da Bíblia, o que nós estamos vivendo, à luz da Bíblia nesses últimos dias, o que está acontecendo no nosso planeta aqui. Sabe, eu queria dizer para você, e nós vamos orar, porque eu creio que Deus ele vai preparar uma mesa de um banquete para cada um de nós. Então, eu queria desafiar você a aproveitar esse tempo. Nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos buscar ao Senhor, porque Deus tem algo para nós essa noite. Nós, como igreja presbiteriana independente Cerqueira César, nós estamos juntos. Então, nós vamos orar e nós vamos ter esse tempo aqui gostoso, aqui na presença dEle. Mas antes de eu orar, eu queria pedir algo especial para você, né? Louve ao Senhor agora. Acalma a sua alma um minutinho e louve ao Senhor. Louve ao Senhor, você está na presença dEle agora. Então, por favor, tira os olhos agora, tira um minutinho da tela aqui, fecha os seus olhos e vai lá no fundo do seu ser, vai lá no fundo, e esse é o momento de nós estarmos ancorados na rocha. Então, meu querido e minha querida, louve ao Senhor agora. E se alguma coisa está te preocupando, se alguma coisa está tirando do seu sono, e se hoje você não está legal, coloque isso no altar do Senhor. Passe isso pelo altar agora, vai agora no altar e deposita. E talvez você tenha que colocar ali um problema, uma preocupação. Talvez você vá lá e ofereça ao Senhor um sacrifício de louvor. Mas vamos entrar na presença de Deus, vamos com ações de graças, vamos entrar na presença do Senhor com adoração. Então, de onde você está, por favor, levante as suas mãos para adorar ao Senhor. Submeta-se ao trono dos céus, Vamos, nesse momento, adorar ao nosso Deus, vamos adorar ao nosso Senhor, vamos fazer um tempo de louvor, vamos fazer um tempo de adoração. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro junto com esses irmãos, ó Pai, clamo ao Senhor para que a Tua graça, a Tua misericórdia seja manifestada sobre as nossas vidas, ó Deus. Eu clamo ao Senhor para que o Senhor manifeste o Teu poder sobre as nossas vidas no culto que nós estamos oferecendo ao Senhor, o culto que nós estamos prestando, ó Deus. O Senhor fale conosco, Pai, em meio às dificuldades sociais que nós vivemos, em meio ao tempo que nós vivemos, ó Deus. Seja um tempo de ouvir a Tua voz, seja um tempo de ouvir o Teu mover, ó Deus, e ver o Teu poder sendo manifestado sobre as nossas vidas, ó Pai. Que seja um tempo de nós confiarmos no Senhor e aprendermos a descansar no Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus é o que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Dá um amém aí,
para mim, por favor, esse é um tempo de muita oração pelas lideranças mundiais. Você está vendo o que está acontecendo no nosso meio, e é lógico que muitos vão discordar. Dentro das nossas igrejas é difícil a gente concordar com tudo que acontece, porque cada um pensa uma coisa, cada um pensa de um jeito, cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma ideia, um tem uma ideia, outro tem uma ideia diferente, e é uma época muito polêmica. E sabe o que vai acontecer com essa polêmica? Vai acontecer o enfraquecimento das nossas lideranças, vai acontecer que ninguém mais vai respeitar as nossas lideranças, vai acontecer uma rebelião contra as nossas lideranças. Escreva aí o que eu vou te dizer. Se o primeiro sinal agora está se manifestando, um sinal tão claro da volta iminente de Cristo, a qualquer hora nós vamos ouvir a trombeta, mas a queda das lideranças, a perda da autoridade, você vai ver o que vai acontecer. Tudo isso vai contribuir para o aparecimento do anticristo, aquele grande líder mundial, e daqui a pouquinho Jesus está voltando. Mas não tema, levante os seus olhos e aguarde a vinda do Senhor, do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai voltar. Então, mas para a reflexão dessa noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, e no final da nossa mensagem nós teremos um tempo de clamor a Deus, e você, por favor, coloque no nosso grupo do WhatsApp. Se você está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, coloque nos comentários, para que nós possamos orar por você, pela sua casa, nós possamos orar pelo seu negócio, nós vamos orar por aquilo que também tem deixado você preocupado. Não fique preocupado, mas nós vamos orar com você. Abre a sua Bíblia, por favor, lá em 2 Samuel, capítulo 16, eu quero ler com você esse momento dramático do rei Davi e a decisão que mudou o destino dele. Uma decisão tão sábia, uma decisão tão incrível de Davi, que eu espero que seja a decisão que você vai tomar nessa noite também. Uma decisão que mudou a vida dele. Nós vamos ler nessa noite juntos. Então, por favor, abre a sua Bíblia, vai por favor em 2 Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 5. Davi, ele está saindo de Jerusalém. Quem conhece lá, ele está saindo da cidade de Davi, ele está atravessando o vale de Cedron, e ele vai subir então o Monte das Oliveiras, que é o monte, o monte mais alto que está à frente de Jerusalém. Davi, ele está com a sua família, ele está com comida, ele está com mulas, ele está fugindo com a sua comitiva, com os seus conselheiros reais mais próximos para salvar a sua vida. Davi, ele está fugindo porque Absalão está indo em direção a Jerusalém para matar o rei Davi, porque ele tinha se autodeclarado, Absalão, o rei de Israel, e agora ele vem enfurecido com aquele problema de família que ele tem, e ele vem para tentar matar Davi, mas Davi, ele foi avisado, e Davi, ele foge de Jerusalém, e ele sai da cidade. E o que acontece quando Davi foge da cidade? É isso que nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Acompanha com a gente aqui a leitura. O versículo de número 5 diz assim: chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. Esse Gera, ele era doido, porque ele está ofendendo o rei. O rei poderia fazer um sinal que ele morreria. Ainda mais depois do que ele fala lá no verso de número 6, que diz assim: ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda da elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Mas enquanto amaldiçoava Simei, dizia... Enquanto amaldiçoava Simei, dizia: saia daqui, assassino, bandido. Essa semana a gente tem ouvido falar sobre os panelaços que nós estamos vendo aqui no Brasil, afora, no Brasil todo, e eu vi pela internet alguém gritando assim: saia daqui, bandido. Uau! Ao rei Davi alguém disse a mesma coisa para ele, alguém falou as mesmas expressões que ao longo da semana muitas pessoas disseram em todos os países, em todas as nações acontecendo. Na França também eu vi alguém dizendo assim: sai daqui, assassino. Na Alemanha também. Sabe? Olha o verso número 8, ele diz assim: o Senhor retribuiu a vocês
todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão. Você está arruinado porque é um assassino. E a gente sabe que foi Deus que colocou Davi lá. Mas esse cara não entendia isso. Olha, o que esse cara disse para Davi, e muitas vezes a gente pensa assim, também. Lá no versículo de número 9 diz assim: então Absai, filho de Zeruaia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoou o meu senhor? Permita que eu lhe corte a cabeça. O que é que você faria? Você é um rei, você tem um exército, você tem valentes, você tem pessoas que estão pedindo que as pedras te alcancem, e um cara está falando ali uma ingratidão, uma injustiça, e você tem todo o poder, você tem todo o direito de vida ou todo o direito da morte. Eu não sei, eu acho que eu diria assim: silencia esse cara aí, ataca ele. Mas olha só o que o rei Davi disse para os seus homens. Lá no versículo 10, mas o rei disse: o que é que vocês têm com isso, filho de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderia questioná-lo? Disse então Davi a Absai e a todos os seus conselheiros: até o meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me, quanto mais a este benjamita. Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor que me mandou fazer isso. Talvez o Senhor considere a minha aflição e retribua com o bem a maldição que hoje eu recebo. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela costa do monte, no lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Queridos, por favor, eu quero falar para vocês, e se você puder gravar na sua Bíblia, grifar na sua Bíblia, porque a minha está grifada, olha só o que esse rei fez. Por que esse cara foi rei, um dos maiores reis da história, um salmista? Por que foi um homem desse tamanho? Olha só o que Davi diz lá no versículo de número 12. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que eu recebo. Talvez o Senhor considere a minha aflição. Talvez o Senhor considere a minha aflição. Sabe, essa é a minha palavra para você. Quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu coloquei como título da mensagem: o Senhor considerará a minha aflição. O Senhor considerará a minha aflição. E esse é o que mais me chama a atenção nesse texto. O que você acha que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Cuidado com essa expressão, um homem segundo o coração de Deus. Para você não ficar pensando quem é o primeiro. Tem gente que pode pensar quem é o primeiro no coração de Deus. Não é esse sentido que a Bíblia fala, mas é aquele tipo de pessoa, aquele tipo de homem que o Senhor falou assim: esse é o tipo de gente que eu gosto, esse é o tipo de homem, de mulher que eu gosto, porque essa atitude de Davi revela mais profundamente por que Deus, mesmo Davi tendo cometido tantos erros, pecados, mesmo ele tendo sido um líder, aonde ele teve que ser muito firme muitas vezes, por que ele vivia num período de guerras, mesmo tendo que tomar decisões muitas vezes polêmicas, Deus olha para ele e não considerava principalmente as coisas erradas que ele tinha feito. Porque Deus não olha para a aparência, mas Deus ele olha para o nosso coração. Deus ele olha para o meu coração e para o seu coração. E Deus achou em Davi um homem que tinha um coração do jeito que ele gostava. Sabe? Olha só, ao invés de Davi usar a sua autoridade para silenciar as críticas,
Davi, ele aceita as críticas com humildade. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é a humildade de Davi. Davi, ele não agiu, Davi, ele não reagiu pelo seu ímpeto, pela sua vontade, pelo seu desejo. Davi, ele não ficou preocupado em calar as críticas. Davi, ele ouviu as críticas. Davi, ele absorveu as críticas, ele aprendeu com as críticas. E sabe mais? Davi, ele teve a coragem de dizer, talvez Deus esteja usando a boca desse homem para dizer algo que eu preciso aprender. Deus está usando a boca desse homem para dizer algo que eu preciso aprender. Sabe, Davi fugiu do seu filho Absalão para não ser morto por ele, para que a sua família, os seus colaboradores não fossem mortos. Davi, ele teve que se esconder durante um tempo, e Davi, ele teve que se impor por um exílio. Olha só o exílio aí, Davi, ele teve que se impor. Pergunta, não é exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje? Não é exatamente aquilo que nós estamos fazendo? Talvez, se você fosse sozinho, você ia lá viver a sua vida normal, mas a gente tem família, e a gente pensa neles, e você tem que pensar nas pessoas, sim, que estão à nossa volta, ao nosso redor, que moram conosco. Davi, ele fugiu de Absalão, não porque ele tinha medo de Absalão, porque ele poderia enfrentar Absalão. Davi, ele era um guerreiro, mas Davi, ele entendeu que aquela era a hora dele poupar vidas. Talvez pensar nos outros, e é a razão de nós também estarmos aqui em casa, da gente obedecer às instruções até que as nossas autoridades decidam aquilo que nós devemos fazer. É o que nós estamos fazendo como igreja presbiteriana independente também, aqui em Cerqueira César, sabe? Davi teve que se esconder durante um tempo, mas olha o que ele diz lá no versículo de número 12. Talvez o Senhor considere a minha aflição. Talvez o Senhor considere a minha aflição. Irmão, deixa eu dizer, o Senhor vai considerar a sua aflição se você tiver a atitude de Davi, a atitude correta. E isso aconteceu, e Davi ficou um tempão longe de Jerusalém. E eu posso dizer uma coisa para você hoje, hoje, aquele exílio foi uma bênção na vida de Davi. Davi, ele orou aqui, talvez o Senhor retribua o bem e o mal que está vindo sobre mim. Davi, olha só a oração de Davi, meu irmão, creia que é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu posso te dar um exemplo? Posso dar um exemplo para você, para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente, para você sair daqui, ó. Sabe, foi durante esse período de exílio que Davi escreveu o Salmo número 3, 4, 27, 41, 55, 61, 62, 63. O Salmo 41 talvez seja o salmo mais lido nesses dias de aflição. O Salmo 61 é um dos meus salmos preferidos. Sabe, alguns dos salmos mais maravilhosos que o rei Davi ele escreveu, sabe quando ele escreveu? No seu exílio, na sua quarentena, no seu período de isolamento social. Foi nesse período que Davi foi produtivo, e lendo esses salmos, a gente compreende os benefícios, e eu li esses salmos e eu falei, meu Deus, olha o que Davi aprendeu durante esse tempo de exílio. Eu esperava chegar hoje aqui então para correr para você e dizer assim, meu irmão, Deus ele pode transformar o bem e esse tempo duro para nós em algo positivo, em algo bom, em algo transformador. Ainda nós estamos no começo do exílio, Eu estava vendo ao longo dessa semana um relato de uma italiana, e depois de um mês de isolamento, ela disse assim, você tem que ter um projeto para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, sabe? Davi ele transformou o seu tempo de exílio num tempo de crescimento, num tempo de projeto pessoal, de conhecer a Deus, de conhecer a si mesmo, e num tempo de mudar a sua vida e mudar a forma como é que ele estava gerindo a sua vida, sabe? Quando eu li os Salmos ontem, eu fiquei procurando e fiquei vendo os benefícios que aquele período de humilhação, que aquele tempo de ficar quieto, de ficar se autoavaliando e correr para Deus, foi nesse período que Davi aprendeu talvez as principais lições da sua vida. E eu quero te desafiar a nesse período você aprender coisas incríveis com Deus, de você crescer, de você ter um projeto de crescimento para com Deus. O Salmo 41, por exemplo, Davi ele escreveu assim, olha, misericórdia, Senhor,
cura-me porque eu pequei contra ti. Sabe, uma das coisas que eu aprendi e que eu acho que Davi aprendeu também, Davi, ele aprendeu ainda mais a se humilhar. Meu irmão, nesse tempo, diga ao Senhor, talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem, o mal que hoje eu receba. Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem e o mal que hoje eu recebo. Aprenda nesse período como Davi se humilhou. Sabe, o Salmo de número 4, ele escreveu assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Olha só o que ele escreveu no seu período de exílio, sabe? Davi, ele aprendeu a não se irar à toa, a não se irar inutilmente. Foi no período de exílio que Deus fez uma cura interior. Foi no período de exílio que Deus mudou o temperamento, aquela atitude de talvez de ser um homem irado, um homem iracundo. Foi nesse período, foi o problema que Davi talvez viveu muito tempo antes. Ele não conseguia talvez controlar a sua atitude, mas enquanto aquele maluco daquele Simei ofendia ele publicamente e atirava pedras, Davi aprendeu a controlar a sua ira, e isso serviu para o resto da sua vida. Meus irmãos, há lições, há tratamento de Deus que nós vamos aprender para o resto das nossas vidas. O Salmo 41:13 diz assim: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Sabe, eu usei esse salmo para abrir hoje o nosso culto, o encontro nosso dessa noite, sabe? Davi, ele aprendeu a louvar a Deus em meio ao sofrimento, em meio às tempestades, em meio às adversidades. Jesus mesmo, ele nos disse: no mundo vocês terão aflições. Há aflições hoje sobre as nossas vidas, sempre teve, sempre terá na nossa frente tempos chamados de grandes tribulações que não somente aqueles que estão ancorados no Senhor vão aprender a suportar vitoriosamente e transformar em bem aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sofrendo. Deixa eu dizer para você nessa noite, nós precisamos aprender a louvar a Deus. A Igreja Cristã Brasileira, a IPICC, sabe louvar a Deus na alegria, sabe louvar a Deus na fartura, mas poucas pessoas, são poucos de nós que na dificuldade e no sofrimento continuam adoradores inabaláveis, apaixonados, convictos. Aprender a louvar o Senhor no sofrimento. Davi, ele aprendeu a louvar a Deus no sofrimento. O Salmo de número 27, versículo 4, nos diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo, no seu templo. Sabe, Davi, ele estava no exílio, ele não podia ir ao templo, mas ele estava orando, dizendo: Senhor, deixa eu voltar, Senhor, deixa eu voltar. E ele continua dizendo lá no versículo número 5, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Uau! Eu fico esperando o dia em que a gente vai voltar a se reunir ali no nosso templo, seja no Bela Vista, seja no centro. Davi aqui, ele está dizendo que ele aprendeu a amar. Ele aprendeu a amar os irmãos, ele aprendeu a amar os cultos e a valorizar isso que agora a gente não pode ter. Que coisa incrível, que coisa incrível Davi escreve aqui para nós. Davi, ele aprendeu principalmente a confiar em Deus. E o Salmo de número 62, eu termino com ele dizendo assim: a minha alma descansa somente em Deus, é dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura e eu jamais serei abalado. Sabe? Quando Davi ele aprendeu a experimentar e a escrever um salmo dessa maneira, foi no seu confinamento social, quando ele teve que fugir para não morrer. E talvez você esteja em casa pensando nisso,
Eu vou evitar sair para proteger o meu pai idoso. Eu vou evitar sair para proteger a mim mesmo, porque eu sei lá, eu tenho diabetes, eu tenho problema no coração. Ou eu vou ficar em casa porque a empresa mandou e eu não quero ser fonte de contágio. Nesse período em que a gente está chamando aqui e fazendo uma analogia a um período de exílio, em que cada um de nós está quietinho na sua casa, eu quero deixar para você esse verso de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Talvez o Senhor considere a minha aflição e retribua o mal, a maldição, o mal que hoje eu recebo. Meus irmãos, eu estou profetizando, sim, é isso mesmo, eu escolhi a palavra certinha. Eu sou tomado pelo Espírito de Deus desde ontem à noite, para te dizer, o Senhor trouxe para nós, o Senhor trouxe para a igreja brasileira um tempo de exílio mais que precioso. E eu imploro a você, não desperdice esse tempo, não desperdice. Eu quero te dizer, mantenha as suas rotinas, trabalhe, não seja ocioso. Lembra, Davi, ele ficou ocioso, ele saiu da guerra, ele parou de lutar e ele caiu. E você vai cair se você não se apegar ao Senhor, se você não estiver lutando as suas guerras, as guerras espirituais, as guerras emocionais, as guerras que a gente tem vivido na nossa casa, na nossa família. Se você não estiver decidido a conquistar vitórias em nome do Senhor durante esse exílio, construa um projeto, desenvolva algo que há muito tempo você não tinha tempo para fazer, mas durante esse período, acima de tudo, construa um sólido fundamento na sua vida espiritual, um sólido fundamento no seu relacionamento com Deus. Nós dizíamos que a igreja brasileira era muito grande, 35% da nossa população, mas muito rasa, ela não tinha profundidade. Uau! Deus está nos permitindo tempo, e hoje você tem mais tempo para se deixar Deus tratar o seu coração, para você experimentar um tempo de clínica espiritual, para você deixar que a palavra de Deus, que é como um martelo, a palavra de Deus, que é como um bálsamo, transforme você, transforme a mim, transforme a nossa casa, a nossa família, transforme a todos nós. E eu espero que o Senhor retribua com bem tudo aquilo que a gente tem passado, e que ao final você escreva os seus próprios salmos, você cante os seus próprios salmos, e que você aprenda a ser um adorador que não precise de banda, que você não precise de templo, que você possa ser um adorador na sua própria casa, no seu tempo a sós com Deus, mas que acima de tudo você viva o Salmo de número 62. E hoje é isso, o dever de casa, leia o Salmo de número 62, por favor, não somente leia, mas memorize, escreva numa folha de papel, coloque na geladeira, coloque na sua casa, faça com que a sua família possa declarar esse Salmo, traga para a sua família o Salmo de número 62 e declare: a minha alma descansa. Meu irmão, por favor, você pode estar pensando o contrário, mas Deus, ele está te dando descanso da alma nesses dias. Aquela correria que você vivia, Deus, ele está parando eu e você na marra, para a gente poder descansar, descansar a sua alma. O texto ainda lá no Salmo 62 diz assim: dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, e eu jamais serei abalado, Feche os olhos agora e repita comigo esse salmo. Sim, repita comigo e diga nesse momento: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha fonte, minha torre segura, jamais serei abalado. Amém. Eu não serei abalado hoje, eu não serei abalado nesse tempo de pandemia, eu não serei abalado amanhã, eu não serei abalado amanhã quando chegar uma crise financeira, eu não serei abalado quando daqui a alguns anos, quando eu estiver enfrentando um envelhecimento, ou uma mudança, ou um novo chamado ministerial. Aqui o salmista, ele diz assim: eu jamais serei abalado. Então, meus irmãos, aproveite esse tempo para aprender as lições que Deus quer trazer para você, para sua casa, para sua família, e que você creia que o Senhor considerará. Outra versão diz assim: o Senhor olhará para a sua aflição.
Deus ele olha, Deus ele vê, Deus ele sabe aquilo que você está passando, porque Deus ele está no controle. Por favor, não deixe de orar pelo nosso país. Por favor, não deixe de dobrar os joelhos para que Deus estenda e usa a bênção além das fronteiras do cristianismo, que nós como luz e sal da terra nós possamos influenciar a nação aonde nós vivemos. Sabe, ao invés de ficarmos brigando, ao invés de ficarmos em partes divididas, é tempo de nós nos unirmos em um tempo de um profundo arrependimento. Eu não tenho dúvidas que Deus está se movendo por meio do desespero, da angústia, para ter os nossos corações de volta a Ele. Ele está falando assim: volta para mim, volta para mim, volta para mim. E eu oro junto com você. Eu oro junto com você. Deus, salva a nossa família. Deus, nesse tempo de angústia, salva a nossa nação, Pai. Eu convido você a dar as mãos para quem está ao seu lado aí, porque eu queria imaginar toda a nossa igreja de mãos dadas. Vamos formar uma corrente de oração. Vamos formar uma corrente de oração para que seja um tempo de quebrantamento, que seja um tempo de paz, seja um tempo por cada casa, por cada pessoa cultuando conosco nesse momento. É que o Senhor nos encha a ponto da gente transbordar. Vamos fazer aqui uma corrente de oração em favor dos nossos governantes que trabalham, em favor das pessoas que trabalham na área da saúde, em favor, ó Deus, de uma oração. Senhor Deus, acaba com essa praga. Deus, em nome de Jesus, elimina essa praga. Pai, quanta coisa a gente queria viver na teoria, mas a tua palavra diz que é na provação que o Senhor faz isso se tornar realidade, que isso possa ser incorporado à nossa fé, à nossa alma. Pai, que nós possamos descer da nossa mente para o nosso coração, que nós possamos aprender a sermos mais rápidos em passar da teoria para a vida, do conhecimento para a prática, Deus. Oh Deus, nós incorporamos em nosso caráter aquilo que nós declaramos ser a nossa fé, a não termos Deus como uma questão distante, mas como aquela força que está presente em nós em todos os momentos, em todos os dias, aquela companhia para a nossa alma. Ó Pai, que a nossa rocha, ó Deus, que Cristo não seja uma rocha teórica, ó Deus, mas uma estrutura de vida, e que nós tenhamos no Senhor a nossa plataforma. Ó Pai, abençoa nessa corrente de oração. Eu quero orar por unção do Senhor, Pai, eu quero orar por um avivamento, ó Deus. Todos sabem que depois daquele período, o rei Davi viveu um avivamento, e a segunda metade do seu reinado foi esplendorosa, foi gloriosa, porque no exílio Davi viveu um avivamento. Oh Pai, e eu ministro um avivamento espiritual sobre toda a IPICC, a cada lar, a cada líder de célula, um avivamento que as mais profundas lições, a espiritualidade genuína, uma alma transbordando do poder de Deus, um revestimento de poder, um revestimento de autoridade, um revestimento de aprendizado, de oração, de meditação na palavra de Deus. Oh Deus, que nós tenhamos um nível espiritual nunca antes visto. Venha agora, seja o resultado dessa prova, e que todos nós nos tornemos salmistas, que todos nós nos tornemos construtores do projeto de Deus nessa terra. Assim, Pai, eu abençoo cada família, assim eu abençoo cada irmão da IPICC, ó Deus. Eu tomo o teu nome, levanta as minhas mãos, ó Deus, para ministrar cobertura, para ministrar milagres, para ministrar provisão, para ministrar paz. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, eu continuo em oração por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão sem renda. Nós temos o Senhor, e nós só temos o Senhor. Nós dizemos como Davi: somente em Deus a nossa alma espera confiantemente. Deus, que a paz do Senhor inunde cada lar, cada família, e que seja um tempo de maior crescimento e de experiências profundas. Assim eu oro, assim eu abençoo esse povo querido, assim eu abençoo esse povo tão amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir essa música?
voz me chame sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, não vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Guia-me, guia-me para que tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame.
Tu és meu. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Consolador, e o Espírito Santo esteja capacitando eu e você, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém? Posso ouvir um amém daí? Eu queria desafiar você também, nesse período de reclusão, de isolamento, de quarentena, a você consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Você pode fazer por depósito eletrônico, por transferência bancária, aqui tem os dados da nossa igreja. Se você não tem familiaridade com isso, eu queria desafiar você e clamar para você. Né? Me liga para um dos nossos presbíteros, né? Nós vamos dar um jeito de buscar o dízimo seu aí, mas nós, nesse momento, nós precisamos. As nossas finanças, os irmãos sabem, desde o ano passado já estava muito baixa, e nesse período está pior ainda, e a gente está correndo dificuldade para agora em abril não conseguir pagar aluguel, não conseguir pagar os salários dos nossos funcionários. Eu queria desafiar você a ser um dos nossos dizimistas nesse momento de crise. Deus, ele está provando também nós, na maneira como que nós somos fiéis a Ele. Seja fiel a Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana vitoriosa na presença de Jesus. Não se esqueça, use esse tempo para crescer na presença dEle. Amém? Deus abençoe você.